Algumas coisas estão dentro do nosso controle, enquanto outras não estão. Nossas opiniões, preferências, desejos e aversões, ou seja, tudo o que está intrinsecamente ligado às nossas ações, está sob nosso controle. Por outro lado, elementos como o corpo, riqueza, reputação e autoridade, ou seja, tudo o que não é intrínseco às nossas ações, está além do nosso controle. Assim começa o manual ou guia de vida do renomado filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, com menos aflições na alma, deve compreender o que está sob seu controle e o que não está. Nosso dever é direcionar nossa energia para o que podemos controlar e ignorar o que não está sob nosso domínio. Um dos maiores desafios que um ser humano pode enfrentar é a opinião e os julgamentos de outras pessoas, sendo praticamente inevitável ser afetado, seja positiva ou negativamente, por eles. Para evitar ser afetado, é fundamental compreender que as opiniões dos outros, insultos ou ataques pessoais, não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos a lidar com ofensas. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso manual de vida, para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar o sofrimento causado pelos julgamentos alheios, através de 7 princípios extraídos do manual de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado onde as opiniões não podem prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder o valioso conteúdo que estamos preparando para você. Princípio 1. Insultos ou ofensas. Epicteto nos ensina a lembrar que quem insulta ou ataca não está realmente nos insultando, mas sim o próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, lembre-se de que é sua própria opinião que está inicialmente perturbada. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois com o tempo e a calma, será mais fácil manter o controle sobre si mesmo. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto realmente vem de como processamos esse insulto. Quando alguém diminui você, ou falta com respeito, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pelo quanto ela pode tolerar a negatividade. Infelizmente, a vida é assim. Se você se sente insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero vencer ou perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Vamos traçar um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos parar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois ele nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos rendemos completamente a ele ou o ignoramos. Desta forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente diante da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estivemos nessa situação em algum momento. Se esse for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Princípio 2. Mantenha propósitos firmes. Nesse princípio, devemos entender que, se queremos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, devemos nos preparar desde o início para sermos ridicularizados e sofrer escárnio da multidão. Caso tenhamos o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: ele virou filósofo de repente, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizar você acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Aqueles que desejavam se tornar filósofos, mas mesmo que você não queira se tornar um filósofo, esse princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes.
O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não fracassaremos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que os outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombaria ou questionamento por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida, considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Princípio 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver com desonra e ser ninguém em lugar nenhum preocupar você, pois se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de nos fazer infelizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é alguém apenas nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é de fato muito relevante em nossos dias. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria só para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Recomendo que você reflita sobre isso, pois todos já passamos por situações em que fizemos algo que nos envergonhou, mas que não era malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos pontos principais do estoicismo é se importar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Quanto aos insultos, lembre-se de que ninguém pode prejudicá-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudica ou fala mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que estão certos em fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas isso não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, é ele quem se prejudica com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita a si mesmo que isso é apenas o que eles pensam. Princípio 4. Exercite um autocontrole. Para um insulto se transformar em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias, porque permitimos que estranhos entrem em nossas mentes quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Aplique isso a todas as situações da vida, incluindo a família. Quando você está com raiva, controle essa emoção, pois ela evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Princípio 5. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos sentir vergonha de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los, em vez de seguirmos nosso próprio caminho. Princípio 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém o prejudica ou fala mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que têm razão para fazê-lo, mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, é eles que se prejudicam com seu erro. Baseado nesses princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência. E em cada uma dessas ocasiões, repita para si mesmo:
Princípio 7. Ninguém pode prejudicá-lo. Através deste sétimo princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto. O que ele nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que consideramos certo ou de acordo com nossa visão de mundo. Essa maneira de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm o mesmo ponto de vista que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insulta, acreditando que sabe a verdade sobre você, considere o seguinte: você sabe quem você é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho o insultar de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: eu agi de forma errada? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância em relação à motivação do insulto, você deve se sentir contente, pois é a pessoa no mundo que melhor o conhece. No caso de ter agido corretamente, não deve carregar o fardo do arrependimento. Como Epicteto disse a respeito da pessoa que o insulta, é assim que parecia a eles. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: por quanto tempo você acha que irá adiar tornar-se digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, adicionando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever para não perder o valioso conteúdo que estamos preparando para você.